E como é que isso acontece? Você tem receptores no seu centro de prazer que recebem o estímulo de neurotransmissores. Esses neurotransmissores é que alimentam a sensação de prazer e satisfação e bem-estar. Eles sinalizam isso. E o centro de recompensas, esses receptores, eles vão criar uma memória neuronal, que é meio que assim. Sempre que você faz uma atividade que dá prazer, por exemplo, exercício físico, né, que até pode doer um pouquinho, mas depois a gente tem a liberação de neurotransmissores, a gente tem liberação de adrenalina, a gente tem liberação de noradrenalina, a gente tem liberação de até mesmo dopamina, serotonina, né? Então a gente tem liberação de neurotransmissores do prazer, que dão sensação de bem-estar e satisfação. O mesmo e até em maior intensidade ocorre quando a gente faz sexo. Só que atividade física e sexo têm um objetivo, certo? Atividade física, melhora de saúde, certo? Então é até bom que esses receptores se programem para perceber isso. A gente já vai chegar no ponto da felicidade, eu preciso que vocês entendam isso, tá? O ponto da felicidade é que teve um cara que descobriu que existe esse negócio todo na nossa cabeça e ensinou a indústria a formular comida para que estimulasse esses mesmos lugares, tá? Então a gente já vai chegar lá. Agora eu até já me perdi na explicação, mas vamos lá. O exercício, ele tem um objetivo, saúde, né? Ele vai trazer bem-estar justamente, ele vai trazer melhora da nossa aptidão física, resistência, melhora da qualidade de sono, descanso. Então ele traz uma gama de benefícios para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência, certo? Então é até bom que os nossos receptores criem uma certa memória neuronal. Por quê? Porque dessa forma eles vão associar sempre o exercício com isso. Então é até bom que a gente tenha essa memória neuronal, no caso com atividade física, porque assim a gente vai passar a fazer realmente mais atividade pelo nosso prazer. Algumas pessoas são viciadas em exercício, gente, por isso, sabe? Vocês devem conhecer alguém que seja viciado, o que não é muito bom, porque acaba lesionando. Tudo em excesso faz mal. O sexo também vai proporcionar prazer e ele tem um objetivo que é o de reprodução. Então é por isso que se faz sexo. Agora vamos para outras coisas, por exemplo, que estimulam o mesmo centro de recompensas, às vezes em diferentes áreas. A gente tem bebidas como bebidas alcoólicas, que vão estimular o centro de recompensas. A gente tem música, a gente tem um monte de atividade que proporciona prazer, certo? Que vão estimular isso na gente. A bebida pode ser, inclusive, a gente pode virar viciado por ela, porque estimula o centro de recompensas. Inclusive, ontem eu estava assistindo um filme que se chama 28 Dias, da Sandra Bullock, e bem interessante que ela e a colega de quarto eram viciadas. Ela é uma alcoólatra, drogada, não drogada, mas alcoólatra mesmo, e a colega era uma drogada, viciada em heroína. Aí um dia ela foi dormir e a colega estava lá do lado dela, mexendo assim na sacola, fazendo um monte de barulho dela. Meu Deus, o que foi? Dela, chocolate. Eu era viciada em heroína. E aí ela estava trocando um vício pelo outro. Mas bem, ela falou, nossa, você tem o quê? 12 anos? Ela fala, não, eu tenho 17 anos. Ela, tá. Ela pega e volta a dormir. E aí depois a Sandra Bullock passa pela abstinência, ela fica louca, querendo muito álcool e ninguém tem álcool. Dela pede cigarro, não tem cigarro. Aí ela vai lá e compra um monte de pirulitos, que é o que ela tem acesso para comprar. Pirulito, chiclete, bala e tudo mais. Mas bem, voltando ao foco. Por quê? Porque o açúcar, porque determinadas comidas, elas proporcionam e estimulam o mesmo centro de recompensas, certo? Então, quando a gente come doce, a gente tem esse centro de recompensa estimulado. E o estímulo do açúcar é tão mais potente e intenso do que o estímulo da cocaína. E isso já foi visto em diversos estudos. Eu até falei do como, de alguns desses estudos na palestra, falei do estudo dos carboidratos refinados, que é acho que é o Lustig, agora eu não me lembro. Eu sempre confundo Ludwig com Lustig, David Lustig. Tem o dos carboidratos refinados, né, que viciam de fato. Tem um estudo que foi feito sobre os peptídeos, opioides, as endorfinas do trigo, que também estimulam o nosso centro de recompensas. O trigo mesmo, ele tem
a proteína dele, que é o glúten. E os peptídeos desse glúten, como as exorfinas, são tão estimulantes que nos viciam também. Só que, gente, de tudo o que a gente tem disponível, o açúcar é o que vicia em maior intensidade. A ponto de, nesses estudos, ratos preferirem comidas que têm mais açúcar, água com açúcar, à cocaína. Ou mesmo biscoitos Oreo à cocaína. Entende? Então eles eram viciados em cocaína, foram expostos à água com açúcar e aí eles passaram a ter a opção de ter os dois, tanto água com açúcar como cocaína. Eles passaram a se viciar pela água com açúcar, mesmo tendo a cocaína disponível, não foi pela abstinência só. E eles iam pra lá. Então a colega de quarto lá da Sandra Bullock no filme 28 Dias que eu falei aqui pra vocês, no fim, ela estava até adquirindo um outro vídeo. Como eles não tinham muito conhecimento sobre isso, eu acredito, lá no filme, não falaram a respeito, né? Não demonstraram nenhum outro tipo de consequência quanto ao vício que ela estava criando pelos doces. Ela ainda era muito viciada em heroína, talvez a heroína seja tão potente quanto. Mas esses alimentos, eles vão ter, então, um potencial no nosso centro de recompensas, certo? E nada é tão forte quanto o açúcar.